dar início a mais uma aula falando sobre os conceitos básicos de microinformática. Agora nós vamos falar especificamente sobre a CPU, que é a Unidade Central de Processamento do Computador. Mas vamos falar sobre os elementos internos dessa CPU, também conhecido aí como processador do computador. O que nós temos de importante como os elementos internos de uma CPU? Primeiro, a CPU é formada por vários elementos, como a UC, que é a unidade de controle, a ULA, conhecida como unidade lógica e aritmética, e os registradores, que são pequenas porções de memória onde os dados vão ficar armazenados. Então, dentro da CPU, nós vamos separar alguns elementos. Vamos começar entendendo onde os dados são processados na CPU. Já que ela é a unidade central de processamento, onde os dados são processados de forma centralizada, tem um desses locais que é o responsável, propriamente dito, pelo processamento de dados dentro da CPU. Esse local é a ULA, a Unidade Lógica e Aritmética. É aqui na ULA onde os dados são processados de forma centralizada. É aqui que são feitos os cálculos matemáticos, aritméticos de comparação lógica para realizar o processamento de dados. Então, se uma prova de concurso pedir onde os dados são processados dentro da CPU, é na ULA, a Unidade Lógica e Aritmética. Pois bem, se a ULA processa os dados, essa ULA tem que processar esses dados sob o controle, sob o comando, sob as instruções da unidade AUC. A UC, que é a unidade de controle, é a responsável por fornecer as instruções e controlar como os dados serão processados na CPU. Percebe que a UC, a unidade de controle, não processa dados. A UC apenas controla, comanda, fornecendo as instruções que indicam como os dados serão processados. Mas é interessantíssimo perceber que ela, o C, não processa os dados, apenas controla e comanda como esses dados serão processados, certo? Quem processa os dados é a ULA. E outro ponto, à medida que a ULA processando esses dados, ela vai gerando dados processados, que são os resultados do processamento. E onde a ULA, então, armazena os dados que ela vai processando? A resposta, nos registros. Os registradores, também conhecidos como registros da CPU, armazenam os dados que vão sendo processados pela ULA. Isso é interessantíssimo a gente perceber, né? Saber de fato que quem processa os dados dentro da CPU é a ULA, sob o controle da UC, mas que à medida que a ULA vai processando esses dados vão ficando armazenados diretamente nos registradores. Sempre lembrando que, para efeito de prova, os registradores são considerados porções de memória internas da CPU. Então, memória, o conceito de memória na informática, é todo e qualquer local onde os dados ficam armazenados. Como o conceito de memória é todo e qualquer local onde os dados ficam armazenados, tem que lembrar dessa dica. O que os registradores têm? Dados, informações. E o que ele faz? Armazena esses dados, armazena essas informações. Mas quem processa as informações que os registradores estão armazenando? A ULA. A ULA processa esses dados e armazena nos registradores ou busca nos registradores para processar. Essa é a lógica da nossa CPU. Certo, pessoal?